é sempre os dois que nós temos que perceber. Sempre que existe uma estrutura psíquica alterada, neuroquimicamente está tendo uma mudança lá. Até tem uma mudança na estrutura, já é uma coisa mais profunda do estágio do problema psíquico. Então já a esquizofrenia nós temos uma parte que é hereditária e temos uma parte que é construída nessa, né, do nascimento até agora. O que leva a esquizofrenia? Bastante coisa. Mas assim, basicamente, todos nós temos a possibilidade de desenvolver qualquer tipo de neurose, inclusive, né, uma esquizofrenia. Por exemplo, eu tive deixa eu falar um pouquinho de ética então para vocês, para que a gente possa falar mais algumas coisas. Faremos muito estudo de casos. O que são estudos de casos? São casos clássicos que nós temos na literatura e casos que já aconteceram há 10 anos atrás, que quando nós participamos de grupos de estudo, que estudamos situações mais complexas, as pessoas que já estão um tempo trabalhando, profissionais, né, ou supervisores, nós fazemos os estudos, mas não identificamos pacientes, porque não importa o paciente, importa o caso em si, para que a gente possa aprofundar cada vez mais a compreensão, ver pontos de vista diferentes. E a ética nossa, e a ética nossa que eu falo, é a ética do nosso trabalho em si, é o sigilo. Ou seja, se nós deixarmos em algum momento, ou comentarmos em algum momento sobre um caso fora do nosso círculo, fora do momento de estudo, nós vamos quebrar essa ética. Ah, mas o que acontece? Vai ser preso, vai ser... Simplesmente você vai quebrar a estrutura que te mantém funcionando como um profissional. Por quê? Porque o paciente, quando ele abre a transferência, o que é abrir a transferência? Quando ele começa a colocar informações para fora, começa a falar, porque de certa maneira, consciente ou inconscientemente, ele foi confiando no processo que nós estamos vendo passo a passo. Então, quando ele abre isso, quando ele fala coisas que estão guardadas há 10, 20, coisa muito íntima que ele não comentou com ninguém, isso é sagrado, é a nossa matéria-prima, em que, se eu não permitir, se eu deixar que isso quebre, a quebra de confiança faz com que todo esse processo deixe de existir. E automaticamente, a minha construção de carreira, ela vai por água abaixo, ela vai ser destruída, porque as pessoas vão comentar umas com as outras. Isso não vai ficar em silêncio, independente do processo, de qualquer coisa. Então, quando nós estudamos o caso, quando vocês começarem a atender pacientes daqui a um tempo, vocês vão receber todo um treinamento para isso, vocês vão trazer o caso, vocês vão comentar, o paciente tem 30 anos, é assim, dessa forma, mas não interessa quem é a pessoa que está fazendo, e nós vamos identificar o que você perguntou, o que está buscando, como que você agiu, como que você está se sentindo, e a equipe, ele e a equipe vão estar te apoiando. E isso fica aqui. A gente não vai chegar na casa da gente e falar, nossa, né, para a esposa, para o marido, nossa, traga um caso. Por quê? Porque isso é um assunto, né, esse papo a gente vê aí fora, pessoas que não são profissionais falando, conversando sobre tudo. Nós temos que entender que isso é o nosso sagrado. O nosso assunto é eu e o paciente. Eu só levo o meu caso para o meu supervisor se eu não conseguir resolver aquilo. E ele fica com ele. Eu não vou conversar com minha esposa, eu não vou conversar com minha amiga, com meu irmão, com parente sobre isso. Não é um assunto de bar, não é um assunto de festa. Então, quando nós falarmos aqui sobre casos, ele deve ficar aqui. Vocês começam a aprender a ter esse guardar. Porque imagina assim, eu estou atendendo há 10 anos. Quantas histórias, quantas pessoas eu não acredito, quantas informações eu tenho e ela está comigo. Se eu não tiver capacidade de suportá-las, eu preciso fazer análise sempre para que eu possa elaborar cada vez mais isso. E não tipo, eu não aguento mais, preciso falar para você. Se eu precisar falar um pouco, nossa, a pessoa para mim, que isso, gente? Percebe que a gente vê muitas coisas acontecendo? Se a pessoa não é um terapeuta e está falando do chefe, da amiga, ótimo. Filha, é o que funciona na vida da pessoa, não foi treinada, não é o trabalho dela. Mas nós não. Então, sempre que eu fizer alguma referência, é uma referência de estudo e é sua, para você. Não que você
Não é uma máfia que não pode mostrar para ninguém, não, mas se você não aprender a ser sigiloso, eu não confio em você. E a amiga não vai confiar em você. E você constrói a sua imagem, não sou eu que construo. Eu vou tentar construir de vocês com todo o conteúdo que nós temos para oferecer. Então, os professores que vão vir, vão falar, eles vão montar. Mas você constrói a sua imagem. Então, daqui 28 meses, eu vou olhar para cada um e vou ter certeza de quem realmente eu posso confiar. Talvez seja todos, eu espero que seja isso. Por quê? Porque é a sua colocação frente à vida que vai me mostrar. É no dia a dia que você vai mostrar para as pessoas o quanto você é reservada, o quanto você guarda as histórias para você. Percebe? Você iria ser atendida, iria passar uma terapia por alguém que você vê na rede social, ou que você já viu, falando da vida do outro, comentando? Você se abrir com essa pessoa, contar seu segredo mais íntimo, a sua dor mais profunda? Responde para mim. Vocês falariam para essa pessoa? Não. Por quê? Porque se ela falou de talvez sua história seja bem interessante em algum momento, o repertório dela. Então, nós vamos falar muito sobre ética. Não é hoje o dia da ética, mas para que eu possa dar o exemplo do que você falou, né, eu quero que vocês já entendam esse mecanismo. Vocês estão num mecanismo de uma transformação, para vocês se transformarem em terapeuta. Não vira terapeuta. Você virou terapeuta, né? Não, você não vira nada. Você vai se transformando no profissional porque você vai trabalhando as suas emoções, os seus comportamentos, os seus condicionamentos e se moldando numa forma de expressão condizente com a área. Porque senão você vai fazer a formação por fazer. Não vai funcionar. Você não vai fazer nada. Porque não deve acontecer aqui, porque a gente vai trabalhar muito carinho nisso. Então, eu tenho um caso em que a pessoa entrou na clínica, ela é uma pessoa profissional, multinacional, alto cargo, e que por perder esse cargo e mais uma série de conflitos, a pessoa foi no dia seguinte para a esquizofrenia. Entrou na sala assim, ó, de zumbi. Não só pela medicação, mas porque o ego saiu da realidade e foi para o mundo mental. Então, óbvio que eu preciso de uma parte genética, eu preciso de um complemento genético. Necessariamente. Sempre. Mesmo em caso de acidente? Acidente vai ter distúrbios físicos, então pode contribuir. Também. Como não entendi a pergunta? Sobre a esquizofrenia, que a pessoa ela pode sofrer um acidente, um traumatismo e desenvolver a esquizofrenia. E isso é necessariamente genético? Não, aí não. Aí não, porque sempre tem uma. Não, nesses casos não, porque aí é um trauma físico, ou seja, vai ter anomalias no cérebro. Então, depois que tem anomalias no cérebro, a pessoa pode ter qualquer tipo de comportamento distorcido da realidade, porque mexeu, ou seja, uma cirurgia no cérebro é extremamente delicada. Normalmente a pessoa não volta da mesma forma. Por quê? Porque não existe basicamente um espaço entre um pedaço do cérebro, né, com o outro. É absurdo, né? A gente vai trabalhar isso depois, vocês vão observar assim, nossa, o que é isso? Como que pode? Então aí sim vai ter muita coisa. Mas tirando esses casos, que são casos mais contundentes do que um acidente, e aí do acidente a anomalia pode estar acontecendo depois de 10 anos, então, né, tirando esse, então vamos olhar a parte genética e a nossa forma de agir. Então nesse caso ele não teve nenhum acidente, né, tinha uma vida normal, mas tinha certamente uma série genética, ou seja, existiam parentes, né, que certamente tiveram a esquizofrenia, talvez ele nem soubesse, ou talvez fosse o primeiro da lista, mas tinha a predisposição, a genética dele estava preparada. Então o que acontece? Quando, vocês vão estudar, quando aconteceu esse impacto, foi suficiente para ele sair do controle do ego e ir para a esquizofrenia. É que nem coração, por exemplo. Como a gente sabe se vai morrer do coração, ter um infarto, ter um ataque do coração? A gente pensa assim, eu não tenho nenhum parente. Mas se você tem uma vida regular, tem, mas às vezes assim tem. Assim. Mas se você tem uma vida regular, você fez a sua parte. É diferente. Mas se você não faz a sua atividade, esse alimento, então você corre risco. E aí vocês vão aprender, então, se eu não tiver determinados tipos de
cuidado comigo, eu estou correndo risco de ter uma esquizofrenia, e vocês vão entender. E vão ver pessoas bem próximas disso. Fala. Eu não entendi direito como que é essa falta de controle do ego. É que o ego ele tem recursos de segurança. Lembra que eu falei que o ego tem 30 mecanismos de defesa? Ele se defende de várias formas. Isso faz com que ele sobreviva frente às adversidades das quais ele não tem capacidade de lidar, que são a realidade da vida, que não ocorre dentro da realidade que ele espera, que é o que a gente sofre. A gente sofre por quê? Porque a gente cria uma expectativa, a gente almeja que as coisas sejam de alguma forma e muitas vezes, e às vezes na maioria, não sabemos lidar com as coisas que não foram da maneira que nós acreditávamos que deveriam ser. Não é isso? A gente sofre, a gente briga, a gente se fecha, a gente ataca. E o que acontece quando você não consegue compreender as coisas? Você guarda essa sujeira, essa parte que você não consegue elaborar numa instância da nossa mente. Ou seja, a gente tira do campo consciente o que é ruim. A gente fala assim, uma das falas é, eu não lembro mais, eu briguei ontem, mas antes esqueci. Não existe isso. Você tira do seu campo consciente. Ou você compreendeu aquilo e aquilo não faz mais sentido, ou você guardou a sujeira, o lixo. Então, todo esse lixo que nós guardamos são emoções, são carregados de uma energia emocional. E ele vai somando-se. E quando esse material não consegue ficar mais guardado, as representações desse material vão para o consciente. Que é o momento que a pessoa começa a ficar num período de depressão, fica num período de mais estresse, turbulência. E quando o ego não consegue mais se defender, o último recurso que ele tem é sair da realidade. Ele vai para o mundo mental. Ele entra nesse mundo mental e acaba